No final dessa palavra você vai entender que durante a sua trajetória, várias travessias você precisa fazer. Mas agora como fazer? Aí que está o segredo. E eu vi ele já chamando, o apóstolo Joel chamando aqui para o jejum de fevereiro, que começa em fevereiro. Você tem que estar nesse jejum. Eu não sei qual a sua causa, mas o Senhor sabe. O que o Senhor quer é que você submeta a Ele, a sua causa. E você vai ver o que vai acontecer. Durante a minha ministração, querido, eu vou mostrar para vocês várias fases da minha vida, da vida da minha família, onde que travessias, decisões importantes nós tivemos que tomar para fazer a travessia. Mas todas elas, nós tivemos o sucesso. Em todas elas, aquela promessa de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus aconteceu. Para exemplificar a minha palavra, eu vou usar dois personagens bíblicos que me inspiram. Eu vou pedir o pessoal para botar só o texto, eu vou deixar o texto para vocês lerem. Mas é um texto onde Moisés estava num monte. Onde Moisés estava? Num monte. E a função e a tarefa de Moisés era fazer uma travessia com o povo no deserto. Era uma quantidade enorme de pessoas. E Moisés foi buscar do Senhor direção para fazer aquela travessia em segurança. Então nós vamos ver que Moisés teve esse tempo com Deus. E uma das coisas que você precisa fazer é ter esse tempo seu com Deus. Então sempre que eu subo, queridos, nesse altar, eu faço com temor. Porque desse altar tem fluído palavras que têm dado norte para a minha vida, para a vida da minha família. Há 23 anos que eu faço parte desse ministério. E, queridos, eu sigo exatamente a cartilha que é colocada através das palavras que são ministradas aqui em cima. E essa questão para mim vir para cá com a minha família, começou com a minha filha, com 12 anos. A gente estava no ministério, ela falou assim: pai, eu não quero mais nessa igreja, eu não quero vir mais dessa igreja. E eu falei, essa sensibilidade os pais têm que ter, a responsabilidade da caminhada dos nossos filhos com o Senhor é nossa. E nós saímos daquele lugar e indo para casa, falei, filha, aonde você quer ir? Ela falou, quero ir para a igreja da minha prima, que era aqui. E nós viemos, chegamos aqui, nos submetemos. Eu abri mão de culturas, de conhecimento que eu tinha, não que nós temos que jogar fora. Mas se você vai andar debaixo do ministério, você tem que estar embaixo da mesma nuvem. Se você vai buscar informações em lugares diferentes, querido, dá confusão. Então eu não faço isso. No final eu vou dar o meu testemunho de algo que aconteceu comigo no final do ano passado, vocês vão ver que tremendo. Quando a gente busca direção num lugar onde onde temos a cobertura. Então você precisa fazer isso, querido. Entender a nuvem que está sobre a sua vida. Se você está ligado a esse ministério, esse ano é o ano da travessia. E cada promessa que você tem sobre a sua vida, sobre a sua família, eu garanto para você, se você seguir, vai se cumprir. Queridos, como eu falei, várias vezes na nossa vida nós precisamos tomar decisões, fazer essa travessia. Às vezes, querido, é uma crise financeira na família. Às vezes, a faculdade dos filhos. Às vezes, você que é jovem, o que eu vou ser quando crescer? Às vezes, é até mudar de emprego. Essa semana, eu estava conversando com o marido e ele estava em dúvida. Eles ofereceram para ele uma proposta de trabalho onde ele vai ganhar mais R$1.000. Aí eu perguntei para ele, porque tudo tem que ter um propósito. Eu perguntei para ele, o que você vai fazer com esses R$1.000 a mais? Se não tiver um propósito, não sai do seu emprego, não sai dessa estrutura que você está, não. Ah, pastor, ainda não sei então. Então, quando você tiver esse propósito, você pode sair que Deus vai te abençoar. O problema, querido, é que às vezes o ser humano toma essas decisões sem antes ter base, ter entendimento, buscar essa sabedoria para fazer essa travessia em segurança.
E quando você vai fazer essa travessia, querido, seja o primeiro emprego, a faculdade, a família, constituir uma família, a crise financeira que a família está passando, se você parar e buscar ao Senhor, buscar essa direção do Senhor, eu não tenho dúvida que você vai tomar a decisão certa. Ouça, pense e decida. Ouça a voz de Deus, pense. E uma das dificuldades que eu vejo no ser humano, querido, hoje é de ter essa sensibilidade de ouvir Deus. Hoje nós estamos num ativismo tão grande que talvez você não tenha parado para ouvir Deus, não buscar resposta em Deus. Essa é a primeira condição para você tomar uma decisão correta. Busque direção no Senhor. Cuidado ao escolher pessoas para te orientar. Mas eu acho importante escolher pessoas para orientar, mas desde que essa pessoa já tenha feito aquela travessia que você quer fazer. Se a pessoa fez a travessia, ela pode ser ponte para te ajudar a você a atravessar. Mas tem que ter esse discernimento, esse sentimento. Encontre pessoas que sejam ponte para te levar ao outro lado. Essa frase está aí? Tá. Encontre pessoas que sejam pontes para te levar ao outro lado. Queridos, nesse período da pandemia, eu e a Cleilda, nós somos apaixonados por esse ministério, mas dentro da pandemia nós fomos morar no sítio. E lá no sítio nós temos que fazer acontecer. E graças a Deus que Deus tem nos abençoado, o nosso ministério tem fluído mesmo lá. Porque hoje eu entro na sua casa através da internet, eu ouço as palavras através da internet, e sempre que posso estou aqui. Eu moro a 120 quilômetros, mas todo domingo eu estou aqui. Então não é impedimento à distância para você estar embaixo de uma cobertura. Então você tem que entender isso. E lá no sítio, querido, aonde nós estivermos, nós precisamos influenciar pessoas. E ano passado foi o ano da influência, lembra disso? Foi o ano da influência. E nós começamos a mudar aquela estrutura, aquela condição daquele lugar. E nós descobrimos que tinha pessoas lá, querido, que não tinha emprego, não tinha como trabalhar. Patil do Alferes é a cidade do tomate, não sei se você já ouviu falar. Se plantava tomate no campo, no morro, e fazia muitas quantidade, se plantava uma quantidade enorme. Só que está havendo uma mudança de cultura. Hoje as plantações estão sendo feitas dentro de estufas. Então é um ambiente menor, mas com uma produção maior. Só que exige muito pouco de mão de obra. Então nós percebemos que as pessoas tinham habilidades para plantar, mas não tinha quem bancasse a estrutura da estufa. Aí eu reuni 4 pessoas. Vamos montar umas estufas aqui? Essas pessoas entraram com um investimento. E nós montamos 4 estufas. Eu estou ajudando 2 famílias. Mas só que eu não entendo nada de cultura. Aí o meu vizinho lá, que estava bombando, eu fui lá, o que você faz? Ele falou assim, eu tenho um japonês que me dá consultoria aqui. Eu falei, opa. Fui lá e contratei o japonês. Toda terça-feira o Marcelo Hiroshi, que é o nome dele, está lá comigo. Gente, que lição que aquele homem dá em relação a plantar e colher. Eu achava que era só botar a semente. Não é, irmãos. Tem 3 produtos básicos, 3 condições básicas em quantidade que precisa ser aferida toda semana, que é cálcio, fosfato e nitrogênio. Esse balanceamento, se você não fizer, você não vai colher nada dentro de estufa. Toda terça-feira o Marcelo está lá. Gente, é uma aula. O dia que ele chegou lá, tinha uma praga entrando lá, ele falou assim, bota leite. Aí eu falei, nunca vi dar leite para pimentão. E eu botei leite. Não é que segurou a praga? Fazer uma propaganda aqui, o meu pimentão não é meu não, é das estufas lá dos meninos, está sendo vendido aqui no Hortifruti, aqui na Ciderlândia. Você lembra o nome do Hortifruti lá? Oi? Torres, Hortifruti Torres. Eles não pediram para dizer não, mas está lá. Lá no Hortifruti, lá fora, está R$29 o quilo. O Torres está vendendo o nosso por R$10. Então vai lá. Tem uns irmãos aqui que já faz a compra do Hortifruti lá. Estou fazendo a propaganda para ele aqui, porque ele está me ajudando a manter essas famílias.
Então, queridos, se você a decisão que você for tomar para mudar algumas coisas, você precisa ter essas pessoas que te ajudem. Não tome decisão, primeiro, sem buscar a Deus. Segundo, sem achar um especialista. Senão tem tudo para dar errado. E dentro da Bíblia, querido, esses dois personagens, tanto Moisés, que eu botei o texto ali, e o outro é Elias, eles me inspiram, porque várias vezes, você vai ver lá no livro de Êxodo, eu li essa semana, várias vezes Moisés no monte, várias vezes Elias lá em 1 Reis no monte. E aí Jesus, querido, quem? Quando ele ia fazer a travessia da cruz, ele pegou Pedro, João e Tiago e foi para o monte. E a curiosidade que tem em relação a Moisés e Elias, eles não passaram pelo vale da sombra da morte. Eles foram arrebatados, lembra lá? Moisés subiu para o monte Horebe e ninguém mais achou o corpo dele. Elias foi numa carruagem de fogo. Aí quando Jesus vai lá no monte para buscar direção para a travessia que ele ia fazer, que é a cruz, que foi por mim, foi por você. Quem está lá em cima? Moisés e Elias. Olha o texto aí, Mateus 17, de 1 a 3, põe aí para mim. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Alto monte. Como eu falei, Moisés, ele foi chamado para fazer aquela travessia do deserto com a multidão. Você acha que ele tinha condições para isso? Não tinha. Mas ele buscou do Senhor. Ele se cercou de pessoas que tinham capacidade de ajudá-lo naquela tarefa. Lembra de Josué? Quantas vezes Josué está do lado de Moisés, ajudando Moisés? O sogro de Moisés veio para ele e deu a ele uma instrução. Moisés, se você continuar fazendo assim, vai ter um desgaste na tua vida. Separa por grupos e bota pessoas para te ajudar. Então Moisés teve pessoas que o ajudaram. Mesmo, querido, tendo pessoas que irão ajudar na sua travessia. Esse primeiro passo de você buscar ao Senhor, ter um lugar da tua intimidade, é fundamental. Nas reuniões com o apóstolo eu costumo falar, é condição sine qua non, ou seja, não tem outra maneira de fazer se não for buscando ao Senhor. Mas pastor, eu não tenho um monte. Querido, não é o lugar, mas a atmosfera, o ambiente. Isso você pode fazer um cantinho lá da sua casa, para você ter intimidade com Deus. Pode ser no seu carro, para você ter intimidade com Deus. Mas não tome nenhuma decisão se você não tiver esse momento de busca com Deus. O lugar é importante, mas o mais importante é a atmosfera da busca. Querido, não tem como você ir diante do Senhor e clamar a Ele, que Ele não vai fazer. Durante a minha mensagem eu vou contar alguns testemunhos que eu passei de experiência de oração. A igreja sabe que a gente trabalha com casais. Graças a Deus hoje o Senhor está levantando outros casais que nos ajudam aqui. João e Camila, Wesley e Marcela, Aline e Wagner, tem o Casé, Juliana, os pastores dessa igreja. Se você chegar para eles e falar assim, eu vou desistir do casamento, eu duvido que eles vão deixar você desistir. E eu sou assim, querido. Não fala para mim, eu não vou procurar você não, mas se você chegar para mim e falar assim, pastor, eu estou com um problema no teu casamento, aí eu falo para você agora, o problema não é mais seu, eu vou orar para você, para Deus resolver esse problema e você não vai desistir da sua família. Nós estávamos trabalhando, querido, com um casal, na realidade o marido veio pedir ajuda, mas a esposa não queria de jeito nenhum, e normalmente é assim, meninos, tem mulher difícil, meu Jesus. Tem umas que, a maioria delas aqui, tem muitos aqui, eu contei dos contatos que eu fiz, tanto aqui quanto na internet, tem mais ou menos uns 30 casais que já passou pelo nosso crivo. E a maioria já ouviu essa frase, a maioria das meninas já ouviu essa frase, você tem 3 direitos, fica quieta, fechar essa boca e não falar nada. Deixa comigo. Só que essa esposa estava muito resistente, muito resistente. E um dia, querido, aconteceu uma tragédia na escola do filho dela.
uma coleguinha de colégio perdeu a mãe. E ela, essa esposa, quando o filhinho chegou em casa, ela conversou com ele e falou: filho, deve ser muito triste uma criança perder a mãe. Aí o filho falou para ela: mãe, isso não é problema não, a tia foi para o céu. O maior medo meu é você se separar do meu pai. Não é você morrer, mas você se separar do meu pai. Sabe o que aconteceu, querido? Aquela esposa ligou para o marido: ô marido, sabe aquele pastor que falou que ajuda no nosso casamento? Liga para ele que nós vamos lá conversar com ele. Eles rodaram 600 quilômetros para vir conversar com a gente. E Deus está fazendo a obra naquele casamento. Então assim, se você deixar a igreja te ajudar, nós já vamos ser pontes para mudar a realidade da sua situação. Mas você precisa ter isso aqui, ó, intimidade com Deus. A intimidade com Deus, coloca essa aí, a intimidade com Deus te permite reverter qualquer situação que a vida lhe tenha causado. A maneira com que o diabo, querido, segura você de ter um futuro melhor é mostrar as dores, as coisas ruins que aconteceram na sua vida até aquele momento. Mas o que Jesus propõe é uma nova vida, e uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida feliz. Então não vem com essa história: ah, pastor, você não conhece meu marido. Você não me conhece? Pergunta a Cleudinha como é que eu sou. Ah, pastor, eu vou desistir do meu casamento, que eu estou novo ainda, eu estou nova ainda, dá tempo de eu arrumar outro. Eu falei: gente, casamento não é por tentativa. Não, casamento é por tentativa. Com a mesma pessoa. Eu estou tentando há 37 anos. E está ficando bom. Hoje vocês vão ver uma virada de chave que eu e a minha esposa fizemos. É possível ser pleno em todas as áreas da sua vida. Ah, pastor, o meu sonho era ser médica, mas aí está fazendo um cursinho que não é ainda medicina. Estou citando medicina, mas poderia ser engenharia. Poderia ser qualquer outra área. Porque eu penso assim, se Deus te deu um sonho no teu coração, não negocie isso. Ah, mas eu não tenho condições. Quem falou que para Deus precisa condição? Deus precisa que você exerça a sua fé. Deus precisa que você levante o pé e Ele vai colocar o chão embaixo. Então nessa travessia você vai aprender isso, a exercitar a sua fé. Mas tem que ter intimidade com Deus. Algumas sugestões para a travessia, querido. Sozinho fica mais difícil. Que eu falei, você sozinho ou mal acompanhado. Mal acompanhado, quando eu falei, acha especialista que já passou. Mas sozinho fica mais difícil. O egoísmo é a chave para a solidão e o fracasso. Imagina você iniciar uma travessia, não pedir orientação de Deus, não recebeu informação de quem já tinha passado. Você vai chegar no meio do lugar lá, da tua travessia e desistir. Queridos, não façam isso. E eu vou te dar algumas sugestões. A primeira é essa: não busque ao Senhor, não esteja sozinho. Se cerque de pessoas que têm habilidade para entender os processos. Gente, é um processo. Quando eu chego para essas esposas, deixa eu cuidar do seu marido. Eu vou pegar esse menino que está dentro dele e te dar um homem. Eu vou pegar esse ogro que existe dentro dele e te transformar ele num príncipe. Mas tem que seguir minha cartilha. E aí, os que passam por esse processo sabem que a chapa é quente. Queridos, eu já peguei um joguinho de computador de um marido, porque ele falou que ele ia estudar, aí estava matando aula para ficar jogando no computador. A esposa dele me ligou: pastor, não tem jeito, ele está jogando. Eu falei: esconde o controle lá, o comando. Ah, pastor, ele vai brigar comigo, fala que foi eu. Quero ver ele brigar comigo. Aí ele ficou todo chateado, eu fui na casa, não encontrei com ele no outro dia. Falei: cara, como é que você quer resultado se você não passa pelo processo de busca, de estudar? E hoje, queridos, graças a Deus, esse menino é concursado, tem um bom salário, uma qualidade de vida excelente.
Eu já peguei um marido, querido, dentro da delegacia. Eu raptei um marido dentro da delegacia. Teve um tempo que eu morava no Aterrado, minha vizinha era a delegada da DEAN aqui. E ela sabia desse trabalho que a gente fazia. Um dia prenderam um menino que deu uns empurrões na esposa. A polícia pegou ele, levou ele. Aí ele falou assim, eu estou fazendo um tratamento para alinhar meu casamento com o pastor Ailton. Eu falei, eu conheço ele. Aí ligou para mim, pastor, vem cá. Gente, quando eu cheguei lá, ele estava algemado numa cadeira. Eu falei, Jesus amado. Aí eu falei, ela me chamou para entrar, eu falei, doutor, deixa eu levar esse marido. Você está maluco? Ele deu uns empurrões na esposa dele. Deixa eu levar ele. Sabe por quê, doutor? Ele tem um filhinho de 2 anos, que não dorme se ele não estiver em casa. Esse homem pode ser um péssimo marido, mas ele é um excelente pai. Não deixa essas crianças, não deixa essa criança ficar sem dormir. Aí ela falou, você me convenceu. Leva, some com ele daqui. Agora, se ele bater na esposa dele, eu vou prender vocês 2. E eu levei ele para o carro e levei ele para casa. E falei para ele, cara, se você arrumar confusão com a tua mulher de novo, eu vou pegar uns PM amigo meu aí, nós vamos te dar um couro, cara. Graças a Deus, querido, resolveu o problema no casamento dele. Então é assim, a gente quando entra numa batalha para resgatar a família, querido, a coisa mais difícil é convencer o próprio casal, porque as questões espirituais Deus faz. Deus faz. Então, não importa o que você tem o que está te incomodando para você fazer essa travessia. Existe a necessidade de fazer a travessia, mas você tem que tomar essas iniciativas. Vale a pena insistir na sua história, no propósito que Deus tem para você. Querido, todos os propósitos que Deus tem para a minha vida, para as pessoas que me cercam, têm se cumprido. Agora, se cumpre em mim, por que não cumpre na sua casa também? É porque você tem que passar pelo processo. Fazer a travessia, querido, é determinar que coisas ruins que aconteceram até aqui não farão parte mais da sua vida. Não vai fazer, eu garanto isso. Não vai fazer. É um novo tempo, é uma reciclagem, é uma possibilidade de um recomeço. Para você que achava que era o fim, não, Deus vai fazer novamente. Mas pastor, está difícil, a minha família está numa falência financeira. Ai, irmãos, Deus vai mudar a história da sua casa, mas tem que crer. Hoje, queridos, eu já tenho testemunho disso. Hoje nós temos aqui um menino que vai ser um dos caras mais bem sucedidos na área dele, na empresa dele, eu não vou citar nomes. Tem um outro que ele não estudava há 20 anos, hoje ele está terminando o curso de Direito. Vai ser o advogado que mais vai ganhar dinheiro nessa área. E eu já falei para os dois, todo o dinheiro que vocês ganharem, vocês vão me ajudar a resgatar a família, vocês vão me ajudar a abençoar pessoas, vocês vão ajudar a igreja a ter projetos para ajudar pessoas. Deus está te dando. E todos os 2 maridos, quando chegou para a gente, querido, havia um histórico de falência financeira. Teve uma família que nós ajudamos eles durante 3 meses com cesta básica. Hoje eu ligo para ele, está precisando de quê, pastor? Eu falo, faz um pix aí para fulano de tal, de tanto. Ele não questiona, ele faz. No último encontro, teve um outro que nós precisávamos levar 15 pessoas que estavam numa clínica de recuperação de drogado. Eu liguei para ele, pastor, quanto que é a inscrição? R$50. Multiplica 50 por 15. Ele fez o depósito na hora. Então é assim, queridos, Deus faz, mas você tem que passar pelo processo. Na travessia, o passado ficou para trás, o que vale é o presente, o futuro, o novo tempo. Um novo tempo. Aí você olha, pastor, mas a sua vida é muito fácil. Ah, irmãos, sabe quantas noites que eu não durmo? Tem umas 3 noites que eu não durmo. Eu estou numa batalha espiritual com 3 esposas. E eu estou falando para ela, eu só preciso que você acredite em mim, na Cleilda, para mudar a história da sua família. 3 essa semana. Aí eu vou diante do Senhor. Senhor, abre os olhos dessa aí. Faça com que ela se submeta. E Deus está fazendo a obra. Primeiro, obrigado por você estar aqui. Eu não vou citar nome não, tá? Não vou te expor não. Você está aqui. Já é um processo. Já é a resposta da minha oração. Já valeu a pena falar orando por você. Em 2002, mais ou menos, eu estava saindo aqui dessa igreja.
Aí chegou um marido: pastor, eu preciso falar contigo. Eu falei: rapaz, ó, não tem tempo não, você não marcou? Não, pastor, o problema é no meu casamento. Então entra aqui no meu carro. Aquele dia, aquela tarde, eu raptei esse marido. Esse eu posso falar, é o Léo. Há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Pastor, não tem dado certo. Eu nem conhecia a Isabel. Não tem dado certo. Eu não consigo manter um diálogo com a minha esposa. Falei: então vem cá, eu vou te ensinar. Mas primeiro você vai aprender a ver como que eu faço. Aí ele passou a tarde comigo. No final do dia, nós fomos buscar meus filhos na escola. Nós fomos, ele tomou café lá em casa. E naquela semana, eu tinha uma facilidade de acesso dentro da CSN. A CSN tem algumas áreas lá eles chamam de beco. Então, uma área de convivência. Então, nós montamos uma célula lá, de área de convivência. Eu ia no trabalho do Léo: Léo, você tem que mudar. A Isabel: pastor, eu não aguento mais o Léo, pastor. Dá ele para mim. Falava assim mesmo: leva ele para tua casa. Eu falei: eu levo. Quer um menino inteligente? Está ali o menino. Hoje existe um departamento, ele trabalha num departamento que para o diretor tomar decisão, só toma decisão com informação que ele tem. Teve um período na faculdade da minha filha, eu precisava arrumar recurso. Eu entrei na compra e venda de ações na Bolsa de Valores. Quem foi o especialista que me ajudou? O Léo. Aí eu falava: Isabel, o cara é inteligente, pô. Só que o problema dele, às vezes, ele fala demais. O Léo, se você fala para ele assim: bom dia, ele leva 15 minutos te explicando por que o dia dele está bom, e meia hora para explicar por que o dia dele está mal. Isabel não gostava mais. Era um problema temperamental, de comunicação. Eu falei: Léo, faz as coisas diretas. Bom dia, bom dia. Não precisa explicar o seu dia. Nem todo mundo quer saber como é que está seu dia. Mas, gente, foi um crescimento. Foi o primeiro casal que a gente, assim, se empenhou. Vamos mudá-los. Esse comportamento deles. Porque tem jeito. Aí, queridos, esse processo demorou. E o sonho desse casal, queridos, era ter filhos. E aí eles tentavam, eu não sei se o Léo não sabia fazer direito, mas o negócio não acontecia. Várias vezes Isabel ficou grávida e perdeu, acho que não fazia direito mesmo. Aí teve um dia, querido, que eu falei para ele: sabe por que Deus não está dando filhos para vocês? Que criança vai querer viver num ambiente de guerra como é a casa de vocês? Ninguém vai querer viver aqui. Aí começou a harmonizar o ambiente da casa deles. E nós começamos a orar: Senhor, e aí eu e a Cleuda vamos diante do Senhor: Senhor, faz esse milagre. Humanamente era impossível, cara. Ele já estava até desistindo. Aí teve um dia, eu estava lá no sítio, fazendo um relatório para o meu chefe. E 11 horas da manhã, setembro de 2004, 11 horas da manhã, o Espírito Santo me falou assim: a Isabel acabou de ficar grávida. Eu falei: o quê? A Isabel acabou de ficar grávida. A Cleuda estava cozinhando, estava lá no fogão. Eu falei: Cleuda, a Isabel acabou de ficar grávida. E esqueci. No outro dia eu ia para o Rio, eu tinha que fazer uma reunião com o meu chefe. Passo em frente ao bairro deles. Aí ligo para a Isabel: Isabel, o que você estava fazendo ontem? Tal hora. Ah, pastor, feriado, nós dormimos até mais tarde. Rolou alguma coisa aqui. Falei: Isabel, conta 9 luas. Daqui a 9 luas vai ter um bebê no seu colo. Pode dar um aplauso ao Senhor, querido. Hoje está o Gabriel ali. Faz só assim, Gabriel. Olha que bonito. Gabriel hoje veio me apresentar a namorada dele. Gente, que coisa mais linda. Do nada, um casal entrou em harmonia. Deus fez. Nós precisamos tomar cuidado, querido, para determinadas situações não fazer que a gente perca a fé. Porque nesse processo tem que ter fé. E a fé é uma questão pessoal, é um exercício que cada um tem que fazer. Por isso, querido, se fosse um jejum só dos pastores e do apóstolo, nós faríamos. Mas nós queremos ativar a sua fé. Então você precisa aprender que tem exercício de fé. Mas para Deus nada é impossível. A travessia, querido,
ela permite remodelar a sua realidade. No pecado, querido, acho que essa frase está lá, a travessia permite remodelar a sua realidade. No pecado estamos mortos, mas em Jesus tem abundância. A ira bloqueia você de ver o sobrenatural. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. A ira impede você de ver a graça de Deus. Hoje o bispo estava falando sobre graça de Deus. Mas você é irado, você não consegue ver. Então, querido, existe um processo. Deus quer trabalhar esse processo na tua vida. Não sei qual é a tua travessia, mas eu estou aqui hoje para ativar os gatilhos da sua fé. Até o final do teu culto, desse culto, se você está com seu marido, com a sua família, já vai pensando naquilo que você precisa atravessar, naquilo que você precisa buscar, naquilo que a tua família precisa conquistar. Não saia daqui sem essa listagem e faça esse exercício. Individualidade com Deus, buscar Deus de forma individual, buscar especialista para te ajudar. E essa igreja, querido, o que mais tem aqui é especialista para te ajudar a fazer essa ponte. Essa igreja nós temos as células, querido. Toda célula a gente tem ora por pedidos daquilo que Deus precisa fazer na tua casa. Então não deixe de fazer. Uma outra coisa, querido, que eu quero mostrar para você é que na sua trajetória, e não importa qual é a sua idade, existe uma fórmula para você recomeçar, porque em Cristo somos mais do que vencedores, em Cristo nós somos uma nova criatura. E eu quero compartilhar nesse momento algo espetacular que está acontecendo na minha vida, querido. Dia 2 de dezembro nasceu a minha netinha. Eu queria que os pais dela trouxessem ela aqui. Eu queria que a avó da Joana viesse também. A Larissa viesse aqui em cima também. Ian e Lara viesse aqui. Lucas e Roberta também viesse aqui. Através deles eu vou mostrar cada etapa da vida da Joana e como ela vai ser abençoada. Começando, querido, lá na casa dela. O Ian e a Lara ficam aqui. Gente, vocês não estão vendo Ian e Lara. Esse aqui é o apóstolo Joel e a apóstola Silvia. Lucas e Roberta aqui. Então é a ordem assim, chega mais para lá. A ordem aqui. A casa da Joana, a avó da Joana aqui. Uma jovem do lado da avó da Joana. E eu vou pegar a Joana no colo. Joana, acorda. O pessoal precisa ver teu olho. Acho que vai cair a... Que cara que ela está fazendo aqui. A primeira travessia que a Joana vai fazer, querida, na casa dela. O ambiente da casa dela, onde os pais vão cercar ela de carinho. A Joana não vai ver os pais dela discutindo, porque toda treta que tiver, eles vão entrar para o quarto deles e vão resolver entre eles. O maior presente que o pai da Joana vai dar para ela é amar a mãe da Joana. O maior presente que a mãe da Joana vai dar para ela é amar o pai da Joana. Então esse período da infância, querido, coloca lá para mim a casa. Nesse período da infância, onde ela estiver em casa, ela vai ter o melhor ambiente para ela poder desenvolver a sua parte emocional, para ela aprender o caminho do Senhor, porque a responsabilidade dos pais é ser referencial. Nessa mesma fase da Joana, ela vai encontrar a casa dos avós. Joana, você tem uma avó bonita. Uau! Mas antes de falar da avó, eu vou falar do vô. E para vocês entenderem, eu vou, do lado de cá eu vou ser vô, do lado de cá eu vou ser a Joana. Por exemplo, a Joana está olhando para mim agora e está falando assim, vovô, que chapéu é esse? Aí eu vou vir aqui, Joana, foi sua avó que falou que eu tinha que usar. Se ela achou que está bonito, Joana, eu vou ficar com ele. O importante é ela achar que está bonito. Joana, o vovô seu, ele é aventureiro. Ele não vê a hora de você começar a andar,
tem duas coisas que você vai fazer com ele. Uma é trilha de jipe. Seu avô Édio, ele tem uma trole. E no dia que tiver todas as férias suas, o seu pai vai trazer a trole do seu avô, Édio. E nós vamos fazer aquela trilha lá da Petrobras, com bastante lama. Onde a gente vai subir e descer. Subir e descer. Eu mudei de posição, me ajuda aí agora, tá? Mas aí, vovô, a gente não vai arranhar o carro do vovô Édio? Joana, com certeza vai arranhar, vai amassar. Mas seu pai tem uns amigos lá que eles recuperam o carro. Essa semana ele tirou maior onda, ele pegou o carro da sua mãe. Sua mãe tem duas paixões, o marido dela e as pilastras lá do prédio da casa dela, ela sai beijando em todas. Aí o marido dela pegou, seu pai, Joana, pegou o carro e deu uma geral. Vai aprendendo aí, maridos. Quem cuida do carro da sua esposa é você. Botar gasolina, levar no mecânico, é você. O Weber não fez isso porque eu falei, eu fui buscar o carro. Eles iam tocar o carro, trocar de carro, eu falei, não troca não, o carro ficou novinho. Então todas as vezes que eu e a Joana fizer a trilha lá com a troller, com certeza vai arranhar, porque o avô é aventureiro. Outra coisa que nós vamos fazer, Joana, é acampar no meio do mato. Tem uma outra caminhonete lá, 1961, foi do teu bisavô, Joana. Mas no meio do mato tem bicho? Tem. No meio do mato, os bichos vão me morder. Não tem problema. Sabe uma coisa, Joana, que vai acontecer quando a gente acampar? Sua avó vai fazer um lanchinho. Ela faz uns bolos gostosos, uns sanduíches gostosos, suco gostoso. Mas seu avô, Joana, é distraído. Ele vai deixar esse negócio jogado lá, vai dar formiga, vai dar terra. Você pensa que ele vai jogar fora? Não, ele vai tirar as formigas que estão por cima e ele e você vão comer. Mas com formiga, vai dar dor de barriga. Não tem problema. A vovó faz um chá e elimina essa dor de barriga. Mas e se der febre? A gente vai fazer uma videochamada para Jéssica, sua tia, e ela vai passar um remedinho. Mas tia Jéssica vai passar injeção? Se ela passar injeção, eu dou injeção em você. Eu dou nos pets lá do sítio, por que eu não vou dar em você? Mas, Joana, vamos ter um segredo aqui comigo. Tem coisas que você vai fazer com o vovô nas aventuras e vai ser a sua memória. Você não precisa falar para sua mãe nem para sua avó, porque elas vão se assustar. Mas você vai amar. Avó. Quando eu estava lendo sobre vó, eu fui lá para Timóteo. Quando o apóstolo Paulo, ele fez referência, ensina em amor. Não. Ô Timóteo, tenha a fé da sua avó Lloyd. Tenha a fé da sua avó Lloyd, está ali, ó, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, igual a que habitou primeiro em tua avó Lloyd. Sabe o que é fé não fingida, querido? É uma fé legítima. A fé fingida é aquela que quando você fala que tem fé, mas na hora que vem a aprovação, você se desespera. Você grita, você sai correndo. A avó da Joana, a avó Cleilda, a avó Marina, elas têm essa fé. Fé não fingida. Joana, quando você chegar na sua fase de adolescência e jovem, que você tenha as suas amigas e que você se inspire hoje na Larissa, uma menina serva do Senhor, que vai te influenciar a cada dia você caminhar com o Senhor. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, e você vai desenvolver amizades assim. Os amigos serão aqueles mais chegados que o irmão, sempre presente, mesmo à distância. E eu profetizo, Joana, que você vai ter amigos assim. Joana, aqui está o apóstolo Joel e a apóstola Silvia.
Você vai ter pastores pela sua vida. Esses pastores é aquele que vai te alimentar com a palavra. Ele vai te manter no caminho. Todos os conselhos que a pastora der para você, você vai seguir. Eu não sabia que Lara e Ian ia estar aqui hoje, mas no sonho, quando Deus me deu essa travessia, Deus me deu. E eu vou encostar hoje a Joana na barriga da Lara, para abrir esse ventre aqui. Em nome de Jesus. Quando você chegar, Joana, para formar a sua família, que você tenha casal referencial como Lucas e Roberta. Eu acompanhei quando Lucas ficou apaixonado por Roberta. Eu ajudei eles a trabalhar o casamento, se preparar para o casamento. E hoje eles são um casal abençoado. Que você, Joana, tenha esposa sábia como a Roberta. Que na hora que você quiser desistir do seu marido, ela vai falar assim, fala para ele conversar com o Lucas. E o Lucas vai te ajudar a você ter o seu marido do jeito que você sonhou, vivendo o melhor de Deus. Outra coisa mais importante, Joana, é a igreja onde você vai estar. Quando você estiver de férias na casa dos seus avós vão te trazer aqui. Ali atrás, Joana, tem a Rede Kids. Você vai aprender muitas historinhas ali com o pastor Daniel, pastora Kênia. Mas vai ser desse altar aqui, Joana, que você vai receber, vai fluir sobre a sua vida. Assim como fluiu sobre a minha vida, seu avô, como fluiu sobre a vida da tua mãe, como lá na igreja do seu pai também, do altar fluíam palavras que alimentavam. Assim vai ser também na sua vida. Igreja, se coloca de pé. Você vai ser referencial, a sua casa, a sua família. Você vai ver a Joana crescer e se desenvolver em todas as fases da vida dela. Estende a sua mão para cá. Abençoa a Joana. Nos ajude a que ela viva nesse mundo sem se contaminar com esse mundo. Você como igreja, vivendo o melhor de Deus. Pai, eu quero te apresentar a Joana, Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor tem colocado como propósito na vida dela se cumpra, Senhor. Que o Senhor dê aos pais da Joana, o Éber e a Tayane, Senhor, condições para que eles possam desenvolver, atuar no desenvolvimento total e pleno da Joana. Que os amigos que a Joana forem fazendo na sua jornada sejam amigos mais chegados que irmãos. Que a casa dos avós seja um ambiente de alegria, mas principalmente onde a paz de Jesus reina. Um lugar onde a tua graça, a tua glória permaneça. Que ela possa se submeter em obediência aos seus pastores. Que ela possa, quando estiver preparando para casar, encontrar casal que ajude ela a fazer essa travessia. Mas que ela também tenha uma igreja para servir e uma igreja para que os seus talentos e propósitos sejam colocados diante do Senhor. Eu a abençoo e profetizo sobre a vida dela, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor, querido? Pode se assentar, igreja. Eu tenho no meu tempo ali, mais 2 minutos. O ano passado, o apóstolo Joel, ele nos deu um desafio como redes, de alcançar 100 pessoas, trabalhar na vida dessas pessoas, para que essas pessoas pudessem ter a experiência com Jesus. Queridos, nós não sabemos como fazer isso, mas nós buscamos do Senhor a direção. E a minha equipe, eu fiz sempre esse encontro junto com a equipe da Cleilda, nós tínhamos um calendário de oração. Calendário não, relógio de oração. Durante 24 horas, 2 vezes em cada encontro, que antecedia o encontro, nós ficamos 24 horas orando por aqueles nomes. Em outubro, eu lá no meu sítio eu tenho um mirante. Eu convido você a ir lá para, se você não tiver um lugar para ter intimidade com Deus, a sós, o apóstolo até falou aqui, pode ir lá.
Pode ir lá naquele lugar. Cada exemplo, cada história, cada testemunho, você não tem noção. Lá tem uma árvore que um dia eu levei um marido para conversar com ele lá. Na hora que nós descemos, a árvore caiu. Depois de 15 dias nós voltamos lá, no lugar onde caiu aquela árvore, hoje tem 26 árvores. Esse jovem que foi lá conversar comigo, o casamento dele estava entrando em falência. Mas foi restaurado através do perdão. E Deus me mostrou uma árvore caída, um casamento destruído, ainda pode dar fruto. Então tem várias experiências. Então meu horário de oração naquele relógio era de 5 horas da manhã até as 6. Os dois irmãos que me antecederam, que orou de 3 às 4, de 4 às 5, quando eles terminaram os períodos, isso que a gente não falou não. Quando eles terminaram o período, Deus falou para eles, era outubro. Até dezembro você tem que orar nesse mesmo horário. Você sabe o que é você acordar? 3 horas da manhã, todo dia para orar. O outro acordar às 5 horas, não, era 4, um às 3 e outro às 4. E na hora que eu terminei meu tempo, às 6 horas, Deus falou para mim, no próximo relógio, eu não quero 1 hora só. Eu quero 12 horas aqui em cima, você orando comigo. Eu falei, Senhor, se o Senhor me deu esse desafio, eu vou levar a minha melhor metade, que é a Cleilda. Aí falei, quando eu disse, chamei ela, falou assim, não, essa tarefa é sua. Ela não subiu comigo, glória a Deus que ela não subiu. Mas eu falei para ela, eu posso subir e pode acontecer igual Moisés, pode acontecer igual Elias. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo, mas Deus quer falar comigo. Irmãos, eu fui as 2 primeiras horas, Deus fala comigo de várias formas. E fala com você também, você precisa identificar, ser sensível à voz de Deus. Então Deus fala comigo através de movimentação de astro, Deus fala comigo, Deus falou com Moisés numa sarça que estava pegando fogo. Então Deus tem a maneira dele de falar. E eu fiquei 2 horas olhando para cima, nada. Deus fala comigo, querido, através da leitura da Bíblia. Eu fiquei 2 horas lendo a Bíblia, nada. Deus fala comigo muito pelas palavras ministradas nesse altar do apóstolo Joel. Eu fui lá no YouTube, na página da igreja, e ouvi várias palavras, sabe? Nada. 2 horas fazendo isso, só palavra. Deus fala comigo através de sonho, igual essa travessia da Joana que Deus me deu através do sonho. E Ian estava de férias e Deus me mostrou que era ele que está nesse lugar. E o Ian veio aqui. O certo dele retornar seria amanhã. 2 horas dormindo e nada. Eu estava tão chateado. Você já ficou chateado, aborrecido? Porque eu tinha que descer, porque lá no sítio tem os meninos que trabalham lá nas estufas. E eu gosto de conversar com eles quando começa o dia, tomar um café junto. Lá tem um menino que é muito... A gente está numa luta com ele. Me ajuda a orar por ele, chamado Juvenil. Um menino... Ele é crente de segunda a sexta. Sábado e domingo ele esquece. Aí toma uma e esquece. Mas toda segunda-feira ele está lá. Aí eu falo, sexta-feira eu falo com ele, Juvenil, vem cá, eu vou orar por você. Senhor, leva essa vida. Senhor, hoje ele é crente, mas amanhã eu não sei. Mas ele é muito engraçado. E todas as segundas-feiras, a maioria das segundas-feiras, ele falta e ele dá desculpa. Teve um dia, ele já deu várias desculpas. Minha mãe, minha amiga morreu, minha avó morreu, meu amigo morreu. Teve um dia que ele falou que ele morreu e ele tinha que ficar em casa para os amigos dele não saber que ele não tinha morrido. Então ele não veio trabalhar porque ele soube de uma notícia que ele tinha morrido. Mas é uma figura. E eu vou encontrar ele no céu. Toca violão. Quando nós encontramos o Juvenil, ele morava numa casa que não tinha energia, não tinha água, não tinha nada. Hoje ele já está lá, bem, com água, com energia, com as coisas dele. Tem um irmão aqui que deu uma geladeira para ele. Mas passou aquele tempo todo, nada, querido. Aí eu estou montando as coisas para voltar para casa. Do nada, o meu celular, que estava pareado com a Alexa, começou a tocar uma música.
Faz só o acorde da música, que vocês vão ministrar agora. Na hora que entrou esse acorde, querido, eu fiquei todo arrepiado. Eu falei, opa. Eu estava vivendo um tempo de tristeza, querido. Eu estava vivendo um tempo de decepções, frustrações, mas não era com ninguém não. E quando acontece isso, querido, eu não levo isso para minha casa, para os meus amigos, não. É eu com Deus. E tinha um tempo, querido, que realmente eu mesmo não estava sensível ao que Deus queria comigo. E quando começou a ministrar essa música, querido, e eu parei para prestar atenção na letra, mudou a minha história. Eu tinha passado 2, 4, 6, 8 horas buscando respostas do meu jeito. E às vezes é assim que acontece com você. Você na força do seu braço acha que as coisas têm que acontecer do seu jeito, mas Deus não funciona assim. E na hora que começou a tocar o louvor, Deus falou comigo. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e orasse. Eu não sei qual travessia você precisa fazer, mas hoje, Deus está querendo fazer isso com você. Não cante, apenas ouça essa música. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar.
coloca de pé. Eu não sei qual é a travessia que você precisa fazer nos próximos dias. Talvez você esteja igual eu estava aquele dia, achando que Deus estava tão distante. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente vê essas experiências de Moisés, por exemplo, lá no monte. A gente vê, por exemplo, Elias. Elias, depois que ele enfrentou aqueles profetas de Baal, ele entrou em um estado de depressão. Ele fugiu. E quando ele encontrou de novo, ele falou: Senhor, eu quero a tua presença. Aí Deus mandou ele para um lugar. E olha só, e Deus lhe disse: sai para fora. Ele estava escondido numa caverna. Põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada. Aquele dia lá no monte, eu esperava o Senhor se apresentar de algumas formas. E ele não se apresentou. Mas na hora que ele ouvi esse louvor e ouvi essa frase: eu sou teu pai, é só chamar. Ah, irmão, ali começou a minha travessia. Às vezes você lê a Bíblia, mas você vê um Deus tão distante. Um Deus que agiu na vida de Moisés, um Deus que agiu na vida de Elias. Mas eu quero afirmar para você que esse Deus, Ele está aqui hoje. Ele entende a tua causa. Talvez você esteja se questionando assim: ah, pastor, mas Moisés tinha uma grande tarefa. Ele ia atravessar com uma grande multidão. Mas o Senhor conhece a tua causa. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor só quer que você se submeta a Ele. O Senhor só quer que você busque Ele de todo o coração. E eu te desafio mesmo, como eu tenho feito com alguns maridos, com alguns casais aqui. Segue essa cartilha e você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Se havia um decreto de falência, Deus vai mudar. Se havia um decreto, por exemplo, de você perder seu filho para as drogas, Deus vai mudar. Se havia um decreto de você perder teu casamento, desistir teu casamento, Deus vai te dar um homem bonito, lindo, cheiroso, mas é o teu marido. Deus vai te dar uma esposa sábia que vai falar aquilo que você gosta de ouvir. Eu creio nisso. Talvez você tenha um sonho de fazer uma faculdade, mas você estava desistindo porque economicamente é inviável. Mas eu estou aqui para dizer para você: tome a decisão, vá, que Deus vai dar os recursos que você precisa. Então eu não sei qual é a travessia que você precisa fazer nos próximos dias. Eu queria que você viesse aqui na frente, de forma: eu tenho uma travessia, pastor, então eu vou aí na frente e eu quero orar com você. Tenha coragem de reconhecer que você sozinho não pode, mas com Deus você pode. Tenha vergonha, pode aplaudir ao Senhor aí. Pastor, está difícil para mim, mas você não vai estar junto. Essa igreja vai estar orando por você, te ajudando nessa tua causa. No próximo dia 1º você vai entrar no jejum, mas Deus vai te dar a sua resposta. Se você precisar de ajuda, essa igreja tem os pastores. Se você precisar de ajuda, entra numa célula. O líder da tua célula vai poder te ajudar. Mas você tem que se colocar diante do Senhor com a sua causa.
essa mesma afirmação: eu sou teu Pai, eu sou teu Deus. Para mim o que marcou, querido, foi a parte primeira dessa música, quando ele fala, ele se apresenta para mim. Deus, aquela noite, aquela manhã, Deus se apresentou: eu sou o teu Deus, eu estou aqui. Para que desespero? Para que ansiedade? Para que medo? Se eu que estou no controle de tudo. É isso que Deus vai fazer com você. Pai, no nome de Jesus, Tu conheces, Senhor, o coração de cada um aqui. Tu conheces, Senhor, que talvez eles estejam olhando só as circunstâncias, as coisas que estão dando errado. Talvez eles tenham até hoje ouvido pessoas que falam para eles desistir, mas hoje eles vieram aqui para fazer essa travessia. E essa igreja, como ponte, vai ajudá-los, Senhor, a fazer essa travessia. Que em pouco tempo, Senhor, porque existem pessoas aqui com necessidades, Senhor, urgentes. Existem pessoas aqui desesperadas, porque se não tiver, por exemplo, comida amanhã em casa, vai passar fome. Mas eu creio que o Senhor vai mover anjos, assim como serviu Elias no deserto, vai servir essa pessoa também. Nós temos pessoas aqui com enfermidades, que estavam condenadas pela medicina, mas o Senhor vai promover cura. Depois, no próximo exame que essa pessoa fizer, vai vir um relato, vai vir um laudo de você não tem mais isso. E foi o Senhor que agiu, porque a Tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Por isso, Senhor, ative gatilhos de fé na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Gatilhos de fé, gatilhos de fé, gatilhos de fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem que está aqui na frente hoje, que está entregando a sua vida a Jesus? Que pela primeira vez você veio aqui, você quer fazer a sua entrega de vida para Jesus. Tanto aqui na frente como lá atrás. Se você está aqui, você quer fazer essa travessia, mas com Jesus, sinaliza aí para mim, que eu também quero orar por você. Temos alguém aí? Você que nunca fez uma entrega, nunca se colocou o teu coração, abriu o teu coração. Jesus, Ele não invade, querido. Ele não invade. Ele só entra se você permitir. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus, pode sinalizar que nós vamos orar por você. Tem alguém aí? Aos que estiver aqui na frente, a boa notícia que eu dou para você: Deus ouviu o teu clamor. Você tem um Pai, e em breve você vai ter a tua resposta. Dê um aplauso ao Senhor. Vamos louvar. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.